Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, gente, sempre tem muita gente nova chegando aqui, principalmente no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Fran do Dondoquinhas Ensina, do Dondoquinhas Laços. Já faz aí mais de 6 anos que eu estou nesse ramo. Apaixonei por esse ramo, empreendendo com artesanatos, e hoje, dentro do Dondoquinhas Ensina, nós temos uma missão aqui de ajudar vocês a empreenderem cada vez mais profissionalmente com os laços, né? Para vocês aprenderem esse negócio de maneira bem profissional mesmo, levarem esse trabalho como um negócio. E eu tenho um curso completo e pago, esse é o curso pago, onde eu ajudo as mulheres, ensino essas mulheres, eu e minha equipe, a ganharem, né, a trabalharem o seu negócio para ganharem, para faturarem de 3 a 5 mil reais por mês com esse negócio de laços. Então, hoje eu vim aqui para falar sobre isso, sobre essa oportunidade que é o nosso ramo dos laços, né? E aí, para isso, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de tudo isso, né, de como que tudo isso aconteceu. Resumidamente, tá? Porque eu já fiz outras lives onde eu conto a minha história, mas a minha intenção aqui hoje é mais para mostrar para vocês, para fazer com que vocês enxerguem a oportunidade preciosa que nós temos nas mãos. Eu vejo que muitas das minhas alunas passam a enxergar o negócio como negócio a partir do momento que elas entram para o curso, porque a gente faz esse trabalho de conscientização, esse trabalho de você enxergar que aquilo ali é de fato uma empresa, e uma empresa que pode ser muito lucrativa e depende muito do nosso trabalho, do nosso empenho e da forma como a gente conduz isso tudo, né? Então, por isso que eu resolvi vir aqui hoje falar sobre esse tema, para falar para vocês um pouquinho sobre como a Fran caiu nesse universo. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, sabe um pouco da minha história, as minhas alunas conhecem. Eu era uma pessoa que já tinha sucesso na minha área, né? Eu sou uma pessoa que eu traço os meus objetivos e as minhas metas e eu corro atrás delas. Então, desde que quando eu comecei a trabalhar, desde quando eu fiz faculdade, as minhas faculdades, eu já sabia onde eu queria chegar e eu fui trabalhando, criei as minhas estratégias para conseguir chegar onde eu queria. Eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo, e uma coisa eu aprendi muito rápido lá, que as empresas não davam oportunidades para as pessoas da cidade. É impressionante, mas havia um certo preconceito, assim. E eu percebia que as pessoas que tinham mais oportunidade de fora, que vinham de outras cidades trabalhar lá em Sorocaba. Isso acontecia muito, tinha esse preconceito. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia embora de Sorocaba, ia trabalhar fora, ia fazer a minha carreira lá fora e voltaria. E aí foi assim que eu fiz. Eu fui embora para São Paulo, trabalhei por muito tempo na Yamaha. Amava trabalhar na Yamaha. Fui acometida por uma depressão, ficava muito sozinha lá, ficava muito tempo fora do país. Passei várias datas importantes, aniversário fora. Por mais que eles faziam festinha para mim de aniversário, né? Eu ganhei festa até no Peru uma vez. Eu me sentia muito sozinha, e isso começou a me deprimir. Quando eu comecei a me deprimir, já estava bastante tempo em São Paulo, eu decidi que eu queria voltar. Como eu disse para vocês, eu sempre me organizando muito a minha vida para estar onde eu queria estar, para chegar onde eu queria estar. E aí eu disse, opa, é hora de voltar. E eu comecei a procurar trabalho em Sorocaba e voltei para Sorocaba do jeito que eu sempre sonhei. Voltei por cima, voltei com um emprego maravilhoso numa empresa que é sonho de todos trabalhar lá. Pessoas de Sorocaba sonham trabalhar nessa empresa, estava muito bem. E cheguei ao auge, assim, estava muito bem, ganhava muito bem, tinha muita responsabilidade, mas quando eu me tornei mãe, tudo mudou e eu passei, então, a me sentir super frustrada com tudo aquilo. Eu sentia que eu me vendia para a empresa e o meu tempo precioso com a minha filha eu não tinha. Eu decidi parar de trabalhar, né? Tô resumindo bastante para vocês entenderem como que o artesanato entrou na minha vida. Parei totalmente e fui ser mãe, né?
uma decisão muito arrojada minha, muito difícil, eu resolvi que eu ia só ser mãe. Mas, gente, quem é mulher que já trabalhou fora, que acostumou a ganhar o seu dinheiro, que acostumou a ajudar o marido, sabe do que eu vou falar agora. Eu comecei a sentir muita falta. E eu não sentia falta do trabalho, eu sentia falta da renda. E eu falava, gente, eu não quero voltar para essa vida, eu não quero. Eu dizia que era uma escravidão paga, porque era assim que eu me sentia. Eu, de verdade, me sentia escrava do meu trabalho, assim, eu não era feliz, eu não queria aquilo e eu tinha que fazer por causa do dinheiro. Então eu dizia que era uma escravidão paga, né? E aí eu dizia, caraca, eu não quero voltar para isso. Pesquisei muito na internet o que eu poderia fazer até que eu cheguei nesse universo dos laços e nem foi pesquisando na internet, foi por uma dica da minha cunhada Fer. Quando eu comecei esse negócio de laços, eu confesso para vocês que eu não enxergava o potencial que ele tinha. Mas, como tudo que eu faço na vida, eu comecei o negócio de laços para dar certo. Não existia para mim a possibilidade de não dar certo. Eu sabia o que eu queria e, assim como todas as vezes, eu sabia que eu ia levar isso tão a sério, tão profissionalmente, que eu ia fazer dar certo. O que eu não sabia, gente, que é o que eu tô aqui para falar para vocês, é o potencial de ganho que isso tinha. Porque quando eu comecei a trabalhar com laços, eu pensava assim, bom, eu vou trabalhar com laços, eu vendo para as amiguinhas da minha filha, para as mamães, eu vendo para as minhas cunhadas, vizinhas, amigos de amigos, e tá tudo bem, eu vou ganhar aí os meus, pensava que eu ia ganhar aí os meus 500, 600 reais por mês, e eu pensava assim, ó, tô sendo honesta com vocês, eu pensava, bom, se eu ganhar aí uns 500, 800 reais, eu já pago o meu cabelo, eu já pago minha unha, eu já compro minhas blusinhas, né, sem ter que pedir para o marido, não que o Júlio tenha me negado alguma coisa, mas aquela coisa da gente ser mais impulsiva, né? E eu dizia assim, vou fazer. E eu comecei fazendo, e eu comecei já bem assim, de forma determinada, que eu faria isso bem profissionalmente, e eu fui vendo que as coisas começaram a tomar uma proporção maior. Dondoquinhas, quando eu comecei, era bem pioneira ainda, e as pessoas começaram a aderir. E aquela coisa do telefone sem fio, né, da indicação, funcionou muito rápido. Então, uma que indicava a outra, aquela que comprou um que queria outras cores, que pedia mais, e eu super com vontade, já comecei a pesquisar materiais, comecei a querer fazer coisas diferentes, e não existia muita referência naquela época, mas eu sempre atrás de querer coisas novas, de querer despertar desejo de compra nas minhas clientes, e já trabalhando com lista de transmissão, e já colocando tantas ferramentas assim que hoje eu ensino vocês em prática, e as coisas foram ganhando forma muito rapidamente. Então, eu rapidamente descobri que o potencial de ganho não era aquele que eu imaginei. Eu subestimei mesmo o nosso negócio. E assim como eu acho que muitas de vocês que estão aqui assistindo subestimam, maridos principalmente, né? Noivos, namorados subestimam. Porque quando você pega um laço na mão, você não consegue imaginar que aquele produtinho, né, tão sensível, tão delicado e tão barato até, possa gerar uma renda tão boa para as mulheres. E para quem quiser fazer, porque hoje eu conheço artesãos, né, que trabalham com laços. Eu comecei a falar, caraca, esse trem aqui é muito melhor do que eu pensava. E aí, quando você começa a enxergar o retorno financeiro, você se empolga mais, você quer abrir mais canais de vendas, você quer vender para lojista, você quer montar parcerias, você quer vender, pessoas vendendo seus laços, vendedores, né, levando para outras cidades, e aí as coisas começaram a ganhar uma forma que eu nunca imaginei. E a coisa foi ficando tão bacana, gente, que até o Júlio, que olhava para aquilo como um passatempo mesmo, ele olhava como... Na verdade, o Júlio não olhava para o meu negócio de laços como um passatempo. Ele olhava como eu olhava no início, como algo que poderia me dar um dinheirinho, né? E ele respeitava tudo, mas ele não se metia na história, ele não participava.
E quando eu comecei a mostrar para ele o meu ganho, porque eu desde sempre fazia esse controle de tanto que entrava, do tanto que eu gastava, do tanto que eu reinvestia, eu realmente queria ver os números. Por isso que eu acho que eu enxerguei o potencial tão rapidamente. Quando eu comecei a mostrar para ele, abrir isso para ele, ele falou, caraca, esse negócio tem muito potencial. E aí ele começou a me ajudar e começou a se envolver e começou a me ajudar a montar estratégias para conseguir produzir mais, para conseguir atender mais pessoas, para conseguir levar isso para mais pessoas, né? Então, gente, a minha intenção aqui é mostrar para vocês o seguinte: se eu mesma, quando eu comecei, eu não enxergava o potencial, é muito natural que os maridos de vocês, os namorados, vocês mesmas olhem e falem, gente, mas eu ganho R$200 por mês, eu não estou vendendo nada, eu estou vendendo tão pouco, ou eu nem olho para esse negócio como negócio, eu nem olhava, eu nem sabia que laço era um negócio. Então, vocês têm que, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês precisam enxergar isso com o potencial verdadeiro que ele tem, né? E entender que esse faturamento de 3 a 5 mil reais, quando eu falo para vocês, é muito verdadeiro, é muito real, é muito factível, né? Muito engraçado. Esses dias eu abri uma conta nova, porque eu trabalho com a conta digital. E eu tinha encerrado conta em bancos normais. Aqui que acontece? Algumas pessoas ainda são resistentes a depósito por boleto, enfim, querem fazer aquele depósito tradicional no banco. Então, eu tive que abrir de novo uma conta poupança, só uma poupança não, achei que eu ia abrir uma poupança, né? Uma conta só para esse tipo de recebimento, dessas pessoas que não gostam, né? Não querem o banco digital, enfim, tem algum preconceito. E aí, quando eu fui abrir a conta, apareceu lá, liberamos para você um limite de movimentação de 5 mil reais. No início eu olhei e falei, gente, mas eu não pedi limite, eu não quero limite, porque eu estava achando que era limite de banco, sabe? Limite de crédito. Eu falei, gente, eu não quero nada disso, né? Aí depois caiu minha ficha, eu falei, não, eles me colocaram um limite de movimentação. Então eu poderia movimentar até 5 mil reais. E aí eu falei, caraca, mas só 5 mil reais? Aí depois que caiu a minha ficha, eu aprendi a pensar com o pensamento de prosperidade. E vocês precisam aprender isso também. Então, para mim, quando ele me colocou um limite de faturamento de movimentação de 5 mil reais, eu achei pouco. E por que eu achei pouco? Porque eu sei que o meu negócio movimenta mais do que isso, né? Aí eu já fui consultar o gerente do banco para ver se tem como aumentar isso e tal. Então, para vocês entenderem que é tão natural para mim o fato de que isso fatura mais do que 5 mil reais por mês, que eu quero que vocês entendam que isso é possível mesmo, tá? Claro que não é da noite para o dia, claro que não é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, no primeiro ano, talvez, mas depende muito mais da gente, das estratégias que a gente adota, da forma que a gente diversifica as nossas vendas, do que do laço, né? O laço vende, o produto vende, a gente só precisa usar as estratégias certas para que isso aconteça, mas é totalmente possível. Quando nós gravamos as nossas aulas da Semana Laceira de Sucesso, eu apresentei para vocês um plano de vendas, onde eu mostrava quanto vocês tinham que vender por dia para faturar R$1.000 por mês. O quanto vocês tinham que vender por dia para faturar 2, 3 mil reais por mês. E vocês viram lá que não é nada impossível, tá? Então, depende muito mais da forma que vocês trabalham, da forma que vocês atendem, do tempo que vocês têm de se dedicando à produção, a vendas, ao atendimento, à distribuição de conteúdo para a internet, para divulgar o seu trabalho, enfim, está muito mais ligado a isso que ao produto, porque o produto vende, tá? Então, gente, é rico em oportunidades o nosso meio, é muito rico. E ontem eu recebi o depoimento de uma aluna, ontem não, acho que foi hoje até, eu não lembro, mas acho que foi hoje, a gente recebeu tanta mensagem que eu fico até meio perdida, que ela falou assim para mim, Fran, uma cliente minha fez uma encomenda para o aniversário de um aninho da cliente. Não ia fazer festa, mas queria fazer fotos especiais, esse momento para registrar. E aí ela fez o pedido comigo e eu mandei o laço para ela. Mas ela ficou com medo do laço não chegar a tempo e acabou encomendando de outra pessoa na cidade. Aí o laço chegou a tempo e ela pôde comparar os dois produtos.
ela estava na mão com o meu produto e com o produto da outra pessoa que ela comprou. E aí essa cliente mandou uma mensagem para ela maravilhosa, um feedback maravilhoso, falando assim, olha, o seu laço é assim, assim, eu pude ver a diferença nisso, 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 que trabalho impecável, que isso, que aquilo. Aí ela falou para mim assim, Fran, agora, só agora eu entendo quando você diz que a gente não deve se preocupar com a concorrência, que a gente não deve se preocupar com o número de profissionais que existem hoje fazendo a mesma coisa que nós, né? Porque o seu cliente, ele vai reconhecer a sua diferença. E o seu cliente vai fidelizar com você. É assim que funciona, né? Ele sabe que o seu trabalho é diferente. Então, é isso, gente. A gente tem que entender que o nosso diferencial está no nosso trabalho. O que a gente precisa fazer é parar de olhar para os outros e focar no nosso. O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou entregar para os meus clientes? Vou dar um exemplo para vocês aqui também meu. Eu, como muitas de vocês sabem, eu comecei a fazer as máscaras, porque estavam pedindo muito para mim, e tá saindo super bem aqui em Cuiabá, vendendo muito bem as máscaras, e eu comecei a fazer. E eu recebi tanto feedback das minhas máscaras, e vocês não vão acreditar. Eu, como todos os laços, eu coloco cheirinho nas máscaras, dobro, coloco no pacotinho, coloco um cartãozinho aquele cartãozinho de seu produto foi feito com carinho e tal. Uma a uma, as máscaras são embaladas assim. E os clientes sentem esse carinho, sentem. E para mim é tão natural fazer isso. Mas eles percebem, nossa, Fran, eu fiquei cheirando a máscara um tempão, que delícia. O cheirinho não podia não sair da máscara e tal. Gente, as pessoas percebem o carinho que a gente coloca. E aí quem compra uma, volta a comprar 5, depois volta a comprar 10, aí compra para os amigos. É assim que é. Então não importa o seu produto, não importa como ele esteja, não importa se você está começando, se você nunca fez um laço, você vai começar a fazer, se o seu laço você já está num nível avançado. O que importa é como você faz, como você atende, como você entrega, como você divide as suas atividades para dar conta, como que você organiza o seu dia a dia entre vender, entre produzir, entre embalar, fotografar. É isso que vai fazer a diferença no seu negócio. É isso que vai fazer a diferença, não é o número de laceiras que tem na sua cidade. Se número de laceiras, se número de pessoas fazendo a mesma coisa numa cidade fosse algo que definisse o sucesso de um ramo, não teriam tantas farmácias, tantos supermercados, tantos açougues, tantos bares. Não tem, gente. Todos os negócios que são prósperos, tem várias pessoas fazendo, justamente por quê? Porque são prósperos. Se fosse um negócio que não fosse próspero, ninguém faria, né? Então, a gente precisa parar de pensar com mente pequena e com aquela mentalidade não próspera de que, ai, mas eu vou fazer, mas já tem mais gente fazendo. Não pode. Não é assim. Ah, mas eu vou fazer e vai dar muito certo, porque eu vou colocar o meu melhor, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou seguir as estratégias que o Dom da 15 ensina a dar todo dia de graça lá no feed, vou pôr em prática, e eu quero ver se as coisas não vão acontecer para você. Todas as nossas alunas, todas, sejam elas que começaram no mundo dos laços com a gente, sejam elas que já estavam 1 ano no negócio, há 5 anos, tem uma aluna que está há 12 anos, gente, mais que eu, o dobro de tempo que eu. Todas que colocaram em prática tudo que a gente fala, faz isso, faz aquilo outro, organiza isso, organiza aquilo outro, todas têm resultado. Só não tem resultado quem não faz alguma coisa, entendeu? Então vocês precisam enxergar isso, que a oportunidade que nós temos na nossa mão, ela é maravilhosa. É só a gente trabalhar direitinho. Não adianta ficar lá só na produção, não adianta ficar só vendendo se você não consegue produzir, não adianta você ficar só vendendo se o seu produto não tem qualidade, não adianta seu produto ter qualidade se você não faz nada para vender. Então é um conjunto de ações que você vai tomar que vai fazer o seu negócio dar certo. E seja ele de laço, seja ele do que for. Todo negócio precisa de atenção em várias áreas, né? É uma oportunidade muito rica. Se a gente for pensar, o trabalho artesanal, o nosso trabalho que a gente tem, né, o produto que a gente tem, laços, ele é um produto relativamente barato. Gente, eu vendo tanto laço para dar de presente de aniversário. Veja bem, vocês são mães, muitas de vocês são mães, sabem do que eu vou falar. Quantas crianças fazem aniversário da sala do teu filho durante o ano? Quantas?
Gente, um laço de R$ 20 é muito barato para dar de presente. Porque você não vai conseguir comprar um presente de R$ 100 para toda criança. Você vai dar uma lembrancinha. E um laço, a mãe gosta, a criança gosta, você vai dar com prazer, porque é lindo, a criança vai usar, a mãe vai botar para usar, você faz uma sacolinha bonitinha. Então, todo mundo compra para dar de presente, é maravilhoso. O vizinho compra, a vizinha compra, a prima, a amiga, a vizinha da amiga, todo mundo compra. É tudo da forma como você trabalhar, como você vai trabalhar, como você vai divulgar. Entregar seu cartãozinho, falar que você vende, mostrar para todo mundo que seu produto, que você tem um produto, que esse produto pode ser dado de presente. Você já falou isso para suas clientes? Você que é aí, que nunca trabalhou com lá, já pensou que isso pode ser um negócio? Gente, você pode muito bem mostrar para sua cliente que o seu produto... Quer ver uma coisa? Quantos presentes eu vendi nessa quarentena? Ninguém tinha onde comprar presente, queria dar uma lembrancinha para a sobrinha que fez aniversário, para a amiguinha que fez aniversário do prédio. O povo me procurava. Então, nós temos uma oportunidade rica de negócio. Outra coisa que eu gosto de falar sempre aqui, todo dia nasce cliente nova, gente. Pararam para pensar? Quantas clientes novas nascem por dia para nós? O hospital tá aí todo dia nascendo criança, o tempo inteiro. Para pensar. Gente, tem muita oportunidade para nós. Só não vende quem não quer. Kit maternidade, kit RN, kit transição de lacinhos. Gente, é tanta oportunidade. Às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de pensar e de colocar em prática, né? Ai, olha, hoje eu vou mostrar para você, mamãe, a sua filha que já está saindo das faixinhas, indo para os lacinhos de bico de pato. Fique tranquila, nós temos faixinha adaptável, você pode oferecer para ela a faixinha adaptável com o bico de pato encapadinho. Aí a mamãe vai... Outro dia teve uma aluna que fez uma ideia, eu não sei se ela está aqui, eu não lembro o nome, tá, gente? Minha memória não é boa. Mas ela teve uma ideia que eu quero postar aqui no feed para vocês, mas eu vou falar. Ela fez laço de velcro, ela fez o bico de pato com velcro. Aí colava o laço no bico de pato, assim, grudava no velcro. Ou seja, a mamãe usava o laço no velcro, só no fiapinho, e aí quando a bebê já tinha cabelinho, ela colava aquele velcro no bico de pato e usava no bico de pato. Gente, olha que ideia maravilhosa. Então, é só a gente botar a cabecinha para pensar que nós temos um universo de possibilidades para trabalhar. Vocês podem vender em lojas de shopping, em lojas de bairro, em banquinhas de feiras, vocês podem participar de feiras, vender na loja de feira de alguém, vocês podem vender na farmácia, nos supermercados, em mercadinhos de bairro, né? Vocês podem vender no pote, igual a Isabel vende, laço no pote. Gente, nós temos muitas possibilidades, basta a gente colocar a cabeça para funcionar e ver que esse negócio é possível de faturar muito. Eu vou contar uma história para vocês. Quando o Marcelo conheceu o Júlio, né? Quando o Marcelo conheceu o Júlio, ele perguntou pro Júlio o que a esposa do Júlio fazia. Aí o Júlio contou, né? Ah, minha mulher vende laço. Aí o Marcelo falou, laço? Como assim? Ah, laço de cabelo pra menina. Aí o Marcelo falou, oxe, isso aí é um negócio? O Júlio falou pra ele, você não sabe de nada, meu querido, você não sabe quanto ela vende por mês fazendo laço. E o Marcelo conta que ele ficou meio assim, sabe? Até que ele me conheceu, até que ele viu a força do meu Instagram e ele falou, uia, começou a olhar para aquilo com outro olhar. Quando ele viu o meu Instagram, com o número de seguidores que eu tinha na época já, ele falou, caraca, né? E aí ele começou a observar, e aí nós éramos muito amigos, ficamos muito próximos, eu expunha para ele alguns números, tudo. E ele falou, gente, que maravilha, isso é maravilhoso, que legal. Você podia ensinar outras pessoas a fazerem isso, a pessoa ensinar na igreja, e aí a gente começou a discutir sobre isso, né? Ensinar na igreja esse trabalho, porque tem muitas mulheres que não fizeram faculdade, que são donas de casa, mas que às vezes o marido está passando por uma fase difícil financeira, e as mulheres ficam chateadas. Então ele falou para mim, por que você não faz isso, né? Eu falei, olha, já até propus para minha pastora isso. Depois, né? A gente até falou sobre isso, eu e a minha pastora Rafa. Mas ele começou a falar comigo sobre isso, né? Porque a gente sabe que as mulheres às vezes passam por situações difíceis em casa e não conseguem ajudar os seus maridos. E tá aí uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de renda muito boa.
Alguém perguntou aqui para mim se o faturamento que eu falo de 3 a 5 mil reais é bruto ou é líquido. Pode ser bruto, pode ser líquido, depende, né? Depende do quanto você faturar. Dentro das aulas da Semana Laceira de Sucesso, eu ensinei vocês a faturarem a partir de R$ 1.000, 2.000, 3.000 líquido, tá? Já tirando os custos, né? Eu fiz lá uma simulação, claro, gente, eu fiz uma simulação por cima, né? Fiz lá o custo de um boutique, R$ 13 e pouquinho, vendendo um número de X de boutique por dia, você faturaria 5 mil reais, R$ 1.000, 2.000, 3.000. Foi mostrando lá os valores. Líquido, lá era líquido, mas quando eu falo do meu faturamento do Dondoquinhas Laços, acima de 5 mil reais, bruto, líquido, dependendo do mês, tá, gente? Mas eu já faturei líquido, isso com certeza, várias vezes, tá? Mas eu faço o meu faturamento sempre pelo bruto e depois eu vejo o resultado final. Hoje em dia, então, que eu tenho que ficar prestando conta para contador, piorou, né? E isso é outra coisa que é interessante, gente, vocês observarem o número de artesãs que estão aí se profissionalizando, abrindo suas MEIs. Eu não sei se vocês sabem, mas uma artesã tem direito de abrir uma MEI, e a partir do momento que você abre uma MEI, você tem direito à aposentadoria. É como se você estivesse fazendo uma contribuição mensal para o INSS. Então, a pessoa passa esses anos de MEI contam como anos para aposentadoria. Isso é uma coisa muito interessante, vocês têm que levar em consideração, né? Então, é uma oportunidade de ouro, gente. Eu conheço artesãs que faturam 15, 18, 20 mil. Ai, Fran, mas elas não trabalham sozinhas. Não, gente, a empresa cresce. Eu mesma, depois que meu faturamento começou a atingir 7, 8 mil, eu precisei contratar alguém para me ajudar. E é normal, a gente tem que estar preparado. Vocês precisam estar preparadas para crescer, né? Cada fase do seu negócio vai exigir algo de você diferente, um tipo de investimento. E quando você começa o seu negócio de lá, você vai começar. Eu ensino as minhas alunas que vocês podem começar com muito pouco, com quase nada. R$ 100 é para vocês comprarem algumas coisas e já começarem. Inclusive, eu nem incentivo vocês a começarem esse negócio com muito dinheiro. Começa com pouquinho, faz os primeiros laços, vende os primeiros laços, porque não adianta você só aprender a fazer laços, vocês precisam aprender a fazer laços e aprender a vender laços junto, tá? Então, tome consciência disso. Preciso aprender a fazer os laços e preciso aprender a vender os laços. E aí vocês vão buscar ajuda para isso. Pode procurar aqui no Dondoquinhas Ensina, que vocês vão encontrar muita ajuda. E também, se vocês quiserem investir no nosso curso, a gente ensina isso desde o início. Mas vamos lá. Vocês vão aprender a fazer os laços, aprender a vender os laços. A partir do momento que você aprendeu a fazer e aprendeu a vender, esse dinheiro vai voltar. Você vai precisar aprender a usar esse dinheiro de maneira correta. Reinvestir em material, fazer novos laços e vender os novos laços. E aí vai ficando montinho e montão, vai aumentando. Você investe um pouquinho e vai retornar um monte maiorzinho. Você investe mais um montinho maior, vai voltar um monte maior ainda. Por quê? Porque você vai ter lucro. Então, a gente vai aprendendo a administrar esse lucro, aprendendo a administrar esse dinheiro para a sua empresa começar a crescer. Eu comecei com R$ 300, rapidamente estava com capital de giro de R$ 3.000, foi muito rápido. Mas por quê? Porque eu reinvestia, montinho, montão. Ia reinvestindo e as coisas iam acontecendo. Então, vocês precisam ter essa consciência. Comecem com pouquinho, mas comecem certo. Fazendo laço, vendendo laço, administrando o dinheiro do laço. Fazendo laço, vendendo laço, administrando o dinheiro do laço. E sempre tratando o seu negócio como empresa. Então, como eu estava falando para vocês, que tem várias fases da empresa, eles vão começar pequenininho, né? O primeiro passo, você vai começar a fazer o seu montinho, montão. Começou a ter um capitalzinho maior, você já vai precisar regularizar a sua MEI. Por quê? Porque você já vai começar a se tratar como empresa, para você entender e mostrar para as pessoas que você já está ali profissionalizando, que você já está recolhendo a sua MEI todos os meses, R$ 50. É muito barato, gente, para a gente ser profissionalizado, para a gente ser legalizado. A aposentadoria já te garante alguma segurança lá no futuro, né? É muito legal isso. Então, vocês já vão lá ter a sua MEI, aí você vai ter todo ano você vai fazer a declaração anual da sua MEI, do quanto você faturou, vai fazer o seu controle financeiro para você entender o que entra, o que sai, quanto está te sobrando, vai aprender a fazer precificação para entender quanto que custa o seu laço, né? Quanto que está custando para você aquele produto, para você vender com lucro.
Então, tudo isso são fases que a gente vai passando e vai aprendendo. Até chegar a um ponto que você vai ver que você não está mais dando conta de atender no WhatsApp, por exemplo, você vai precisar de um site, ou que você não está dando conta de produzir para atender toda a sua demanda de clientes, você vai precisar contratar alguém para te ajudar na produção. Então, são fases, mas a gente não precisa pular nenhuma delas, a gente não precisa começar o negócio com ajudante, começar um negócio já com a MEI, precisa começar um negócio já com a logo. Não, eu vou ensinando vocês a irem aos poucos, tá? É um negócio que a gente não precisa investir muito para começar. Você investe um pouquinho, vende, retorna aquele pouquinho e vai aumentando e vai melhorando, e aí você vai crescendo a sua empresa. Dentro do Dom Doquinhas Ensina, eu ensino vocês, ensino as minhas alunas a definirem o que é importante vocês terem de fato, o que é uma prioridade para você comprar ou investir muito em breve e o que você pode deixar lá para depois. Então, gente, começa esse negócio assim, bom, eu vou entrar nesse universo dos laços. O que eu vou fazer? Eu vou investir no que de fato eu preciso para poder começar a produzir e vender. Então, eu vou comprar meus primeiros materiais. Para quem não sabe o que comprar, eu indico ali nos destaques do feed do Doquinhas Ensina. E também no meu curso gratuito eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Não precisa sair comprando tudo que vê pela frente. Aí você vai lá, vai começar a fazer, vai começar a produzir, aí você vai começar a crescer e as coisas vão começar a acontecer. E você vai ver que esse crescimento de faturamento, ele é muito rápido. Eu acredito assim, que você faturar de R$100 a R$1.000 por mês com laços é muito rápido. E se você ainda não fatura R$1.000 por mês com laços, você está comendo bola, você está fazendo alguma coisa errada, você está deixando de fazer alguma coisa, você só aprendeu a fazer laços, mas não aprendeu a vender os seus laços, então você precisa olhar para si, fazer um autodiagnóstico e entender onde você está errando, tá? Porque quem começa a trabalhar com laços de maneira séria e aprende a fazer, aprende a vender e aprende a reinvestir, é muito rápido esse retorno de R$1.000 por mês. É muito rápido. O segredo do sucesso do nosso negócio com artesanato é resiliência, né? Não desistir, o quanto a gente se empenha, o quanto a gente trata isso com profissionalismo, o quanto a gente tem pensamento de prosperidade também, tá? Porque tem gente que é muito, não sei, não vai dar certo, gente, daí não dá, né? A gente precisa ter aquela coisa assim, vai dar certo, eu vou fazer, e fazer também, não adianta só falar, né, meninas? Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, é mais para vocês despertarem mesmo para o poder do nosso negócio, para o potencial que nós temos nas nossas mãos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live na terça-feira.